O que São Paulo, Paris e Londres têm em comum? Essas são as 3 cidades que mais desenvolvem jogadores de futebol do mundo. E quando você para olhar com mais cuidado cada uma dessas cidades, São Paulo tá cheio de grandes times de futebol, Londres também tem muitos times na primeira divisão. Agora, quando você para olhar Paris, apesar de eles serem grandes jogadores como Mbappé, N'Golo Kanté, eles não conseguem produzir a mesma quantidade de clubes de elite no futebol. Se você pega a tabela do Brasileirão, você vai perceber que dos 20 times, 3 são da cidade de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o próprio São Paulo. Na Premier League, esse número já fica bem maior quando você pega o número de clubes de Londres, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, Fulham e Brentford. Agora, na Ligue 1, o campeonato francês, só o PSG é um clube parisiense, e se a gente pega ainda antes de 2011, que foi quando eles ficaram trilhardários, o PSG era um time que mais vezes terminava na parte de baixo da tabela do que realmente disputando o título, vagas na Champions League. Inclusive, a última vez que 2 clubes da cidade de Paris estiveram juntos na primeira divisão foi na temporada de 1978 e 1979. Só que essa situação pode mudar nos próximos anos, na verdade já na próxima temporada, porque o Paris FC, clube da segunda divisão da França, foi recentemente comprado por um grupo de investimentos que envolve o Bernard Arnault, o 5º homem mais rico do planeta Terra e o homem mais rico da Europa, junto da Red Bull, e tem até a expectativa de envolvimento do Klopp nesse projeto. Então, será que eles conseguem mudar o cenário do futebol e transformar o Paris FC num dos maiores clubes do mundo? O Paris FC foi fundado em 1969 e pouco tempo depois ele já se juntou com o Stade Saint-Germain e virou o PSG. O Paris Saint-Germain que a gente conhece hoje tem origem da junção do Paris FC com o Stade Saint-Germain. Só que em 1972 o Paris FC se separou desse consórcio por algumas disputas políticas e criou o Paris FC. Eles eram, na época, o principal clube de Paris e tinham o direito de jogar, inclusive, no Parque dos Príncipes, um estádio público da cidade de Paris. O grande problema foi que na temporada de 1978-1979, a última temporada com 2 clubes parisienses na primeira divisão, eles caíram para a segundona, enquanto o PSG se mantinha firme na primeira divisão. Então, sem o principal clube de Paris para representar eles na cidade, o governo da cidade emprestou o Parque dos Príncipes para que o PSG pudesse jogar lá como casa. Enquanto isso, o Paris FC ficou cada vez mais afundado na segunda divisão, sem conseguir voltar para a Ligue 1 nunca mais. Por conta disso, o PSG foi crescendo cada vez mais em relevância e o Paris FC se afundando cada vez mais em decisões erradas e dívidas enormes, inclusive chegando a jogar a 4ª divisão, campeonato no qual eles venceram, sendo esse o único troféu profissional do clube. Só que agora esse cenário todo pode mudar para o Paris FC. Atualmente em segundo lugar na segunda divisão da França e com alta probabilidade de subir para a primeira, eles foram comprados pelo Arnault, que é o homem mais rico da Europa e o 5º homem mais rico do planeta Terra. Ele é dono de marcas de luxo como a Dior e a Louis Vuitton e é um cara que fez a sua fortuna então nesse ramo, sendo um magnata do ramo do luxo, inclusive recentemente adicionando marcas gigantescas do segmento no seu portfólio como a Tiffany Co. E além disso, ele também é um cara extremamente visionário nos investimentos, investindo na Netflix lá nos anos 90 e também investindo na empresa que comanda o TikTok antes do TikTok se tornar o que é hoje. É um cara que tem visão de negócios e consegue enxergar um projeto que vai dar certo antes dele dar certo. Só tem um grande problema em relação ao Arnault, que ele não gosta de futebol. As marcas do Arnault estão muito envolvidas em outros esportes que são considerados esportes de luxo, como a Tag Heuer, que faz parte do grupo estando na Fórmula 1, além da própria Louis Vuitton fazendo o case do troféu do GP de Mônaco e também patrocinando grandes torneios de tênis ao redor do mundo. Então, da onde veio essa conexão com o futebol? Querendo ou não, o futebol tem muito essa imagem do esporte das massas e não um esporte para você vincular marcas de luxo. Então, de onde surgiu essa ideia? E ela veio do Arnault, mas não do Arnault pai, e sim do Antoine Arnault, o filho dele. O Antoine é apaixonado por futebol e já foi visto várias vezes assistindo jogos do PSG no estádio. E com a influência que ele tem na empresa do pai, já levou várias das marcas
pro futebol, como a Louis Vuitton e a própria Tag Heuer, que patrocinam Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Mbappé e o Jude Bellingham. Agora, uma peça que não é de luxo, mas pelo preço hoje parece ser, são as camisas de time. Você não consegue encontrar nenhuma mais barata do que R$300. E aí é exatamente que entra a Footstars, parceira do Clube do Foot. Na Footstars você encontra várias camisas de clubes brasileiros, clubes internacionais, a própria camisa do PSG tem disponível para você comprar lá, camisas de seleção também, todas com qualidade e muito mais baratas do que você encontraria em lojas oficiais. E ainda se você usar o cupom Clube do Foot quando for finalizar sua compra, você ganha 5% de desconto. Então se você gosta de camisa de futebol, tá querendo comprar uma nova com qualidade e não sabe onde fazer isso, você pode ir na Footstars com o cupom Clube do Foot para ganhar 5% de desconto e comprar as camisas que você quiser muito mais barato do que encontraria. Então muito obrigado Footstars pela parceria com o Clube do Foot e bora voltar pro vídeo. Então eles fizeram essas parcerias com jogadores e grandes nomes do futebol para já criar essa primeira conexão e entender os resultados que eles conseguem trazer. E os resultados foram tão positivos que eles decidiram agora comprar o próprio clube de futebol. Só que você administrar uma empresa de luxo e patrocinar clubes de futebol ou de qualquer outro esporte que seja, é muito diferente do que comandar um time de futebol. E nada garante que o fato de você ser um ótimo empresário no ramo de luxo significa que você vai ser um ótimo empresário no ramo esportivo, até porque é um ramo muito único por si só. E é exatamente aí que entra a parceria com a Red Bull. A Red Bull hoje tem uma das maiores networks de clubes de futebol do mundo. Entre os principais deles você tem o Red Bull Salzburg, o RB Leipzig, o Red Bull New York e o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. E Paris é uma cidade que gera muitos talentos, como a gente viu. Então eles enxergam nisso uma oportunidade de entrar dentro de toda essa rede de proteção e curadoria de jogadores para conseguir mais dinheiro. Porque querendo ou não, esse é o modelo de negócios da Red Bull, ter vários desses clubes fazenda para que eles possam formar os jogadores e poder revender mais caro depois. E tirando o Red Bull Bragantino, todos esses principais clubes da Red Bull têm muito sucesso, sendo todos eles nos seus respectivos países um dos clubes mais lucrativos e conquistando vários troféus. E apesar do Bragantino não conquistar troféus, ele ainda assim é um clube que se tornou extremamente sustentável, sem nenhuma dívida e que lucra todos os anos. Então a Red Bull é uma empresa que sabe fazer um clube de futebol funcionar, sabe transformar ele numa empresa sustentável que gere lucros e que seja minimamente competitiva na maioria dos casos. E até mesmo no exemplo do Red Bull Bragantino que eu dei agora, apesar da situação ruim esportivamente falando que eles estão passando, é só você pegar nos últimos anos como eles conseguiram se classificar para grandes competições, inclusive chegando até numa final de Sul-Americana. O modelo da Red Bull pode não ser o mais correto, mas uma coisa que eles sabem fazer é transformar um clube de futebol em algo sustentável e que gere lucro. E é exatamente nesse ponto que eles podem enfrentar o PSG. Mesmo com toda a fortuna do Arnaud, eles ainda não têm a mesma quantidade de dinheiro que um fundo de investimentos do Qatar, que consegue monopolizar todos os principais jogadores de Paris desde a base e também usar a estratégia dos galácticos do Real Madrid de tentar contratar as principais estrelas com salários astronômicos. O Paris vai se apoiar principalmente nessa conexão que eles estão construindo com a Red Bull para poder usar todo esse network de clubes que a equipe tem, assim podendo formar jogadores de elite e enviar para o seu próprio clube. E uma das peças principais de toda essa formação é o Jürgen Klopp, que o próprio Antoine Arnaud já disse que bateu um papo com o Klopp para entender como eles podem transformar o Paris numa potência do futebol francês. E esse foi exatamente o objetivo da Red Bull em trazer o Jürgen Klopp em primeiro lugar. Uma das principais coisas que o Klopp fez dentro do Liverpool foi mudar toda a cultura interna de como funciona um clube de futebol. E com isso o Klopp pegou um Liverpool que estava estagnado na tabela da Premier League há muito tempo, sem realmente disputar o título, e transformou numa potência que conseguia disputar o título ano a ano com o Manchester City. E é isso que a Red Bull quer que o Klopp faça com os seus novos investimentos. O Paris FC, o Leeds United, que eles compraram também da segunda divisão da Inglaterra. Pegar alguém que tem essa experiência de trabalhar e conseguir mudar a cultura de um clube do tamanho do Liverpool para trabalhar nos seus clubes de base, como o próprio Paris, e transformar eles em potências nos seus países. Agora, uma coisa que eu sei que muita gente deve estar pensando, que como tem participação da Red Bull, é meio inevitável que eles virem o Red Bull Paris, já que a Red Bull gosta de fazer isso. E no caso do Paris especificamente, eu não acho que vai acontecer, porque o dono majoritário ainda é a família Arnaud. E se tem uma coisa que marca de luxo entende, é que tradição
tem peso para vender o seu nome. Então eu acho muito difícil que eles mudem o Paris FC para Red Bull Paris. E na entrevista de anúncio da compra, o Antoine deixou claro que os dois principais objetivos com o Paris FC é transformar eles num clube que consiga competir na Liga Francesa e se classificar para a Champions League de forma regular e principalmente fazer isso sem quebrar o sistema do futebol francês como o PSG fez. Porque o elenco do PSG hoje é 400 vezes mais caro do que o segundo elenco mais caro da Ligue 1. Agora, um dos grandes problemas que o Paris FC vai enfrentar nessa jornada é a questão da torcida. Isso é algo que hoje eles simplesmente não conseguem competir com o PSG, que lota o Parque dos Príncipes em todos os jogos. E hoje o Paris FC na segunda divisão, mesmo com ingressos grátis no estádio deles, não consegue encher nem 10 mil pessoas direito num estádio que tem 20 mil lugares. E um dos pontos levantados por esse novo consórcio é de que ele também é muito feio. Então, um dos grandes objetivos nessa jornada do Paris é, com essa eventual promoção que vai acontecer, que eles consigam jogar no Stade de France, que é o famoso estádio colado do outro lado da rua do Parque dos Príncipes. Mas ainda assim, isso teria um grande problema de público, já que hoje eles ainda não conseguem encher o estádio menor. Então, se mudar para um estádio com uma maior capacidade, num time que está tentando construir o seu nome ainda, pode trazer uma certa dificuldade para esse projeto do Paris. Só que agora existe um outro cenário também, que eles podem usar o Parque dos Príncipes como casa. Isso porque o PSG já está há muito tempo tentando pressionar o governo de Paris para comprar o Parque dos Príncipes e o governo não aceita por ser um estádio público. E por conta disso o PSG está ameaçando sair e construir o seu próprio estádio com uma capacidade muito maior. E se isso acontecer, o Parque dos Príncipes ficaria disponível de novo para o Paris FC poder usar caso eles voltassem para a primeira divisão, o que seria até simbólico. O time que já foi parte do Paris Saint-Germain e usava o estádio para sediar os seus jogos antigamente, vai poder voltar a chamar o principal estádio de Paris como casa nessa sua nova jornada para tentar se tornar o maior clube da França. Mas aí tá como o Paris FC pretende bater de frente com o PSG na França. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês.